Olá, estudantes! Como eu falei, a gente vai fazer uns cálculos aí. Peguei a classe C para a gente fazer o nosso cálculo, entender como funciona. Então, nosso exemplo é o endereço 200, 100, 10, né? Esses valores aqui nós vamos fazer os cálculos. A nossa máscara é 255, 255, 2550, porque é uma classe C, ok? Essa classe C, ó, 200 está dentro daquele valor que eu falei na aula anterior. Então, a classe C, nesse exemplo aqui eu tenho 254 hosts, ou seja, eu tenho 254 endereços para computadores. Nesse exemplo, eu teria 200, 100, 10, 1. Eu não vou falar o ponto, tá? Então, se eu falo é porque a princípio são 4 octetos, é 200, 100, 10, 1 até 200, 100, 10, 254. Eu teria essa opção de endereços IPs. A rede, a identificação da rede. 200, 100, 10, 0, lembrando que o 0 é a identificação da rede, ok? 200, 100, 10, 255, o 255 é o broadcast, esse endereço não é utilizado. Então, o 0 e o 255 não são utilizados, lembrem-se, tá? Nem na classe B, nem na A. Só que, usar 254 endereços para o meu exemplo, para poucas máquinas, se eu tenho 15, 20 máquinas, o restante dos endereços ficam perdidos. Então, eu posso conseguir fazer um cálculo que eu utilize somente 20 endereços, IPs válidos. Mas os meus exemplos eu coloquei aqui. A princípio, né? Eu tenho a cidade aqui da Uana, Anastácio, Miranda e Piraputanga, por exemplo, para trabalhar com escolas. Eu tenho 60 escolas em Aquidauana, 55 em Anastácio e 59 em Miranda. Piraputanga tem 45 escolas. E aí, se eu fosse usar, né, o endereço da classe C, ó, 200, 100, 10, X seria para Aquidauana, 200, 100, 11, X seria para Anastácio, 200, 100, 12, X seria para Miranda, 200, 100, 13x seriam para Piraputanga. Então, eu teria 254 endereços em cada um, descontando a quantidade de escolas com endereços IPs, eu teria 194 IPs desperdiçados em Aquidauana, 199 em Anastácio, 195 em Miranda e 209 em Piraputanga, tá? Então, eu ia amarrar essa quantidade de endereços aqui dentro, eu não poderia utilizar em outro lugar. A gente está falando de endereços IPs válidos para a internet. Se fosse para a rede local, tudo bem, isso não ia afetar nada. Mas para a internet eu preciso economizar para poder liberar endereço IP para outros locais, tá? Como empresa, por exemplo, a Oi, Claro, elas têm que pensar nisso. Eu tenho que fazer um cálculo que eu consiga utilizar a menor quantidade de endereço IP para aquele local e eu disponibilizar para outros. Senão, se eu amarrar essa quantidade de IPs, desperdiçar, no caso, eu não posso vender outros pontos, entenderam? Eu não tenho como vender. E nosso exemplo, né? No nosso exemplo, uma escola, num caso, né? Uma cidade não vai conversar com a outra, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir uma rede em 4 sub-redes, ok? Lembrando que Aquidauana tem 60, Anastácio 55, Miranda 59 e Piraputanga 45. Então, eu teria 4 sub-redes, primeira, segunda, terceira. Como que eu faço os cálculos? Então, em binário, ok? Os cálculos são feitos a princípio em binário aqui, para a gente exemplificar. O bit 1 aqui, ó, na máscara, representa a quantidade de redes, lembra que eu falei isso? E o 0 é a quantidade de hosts. Hosts são o quê? Computador, impressoras, catracas, celulares, tablets. Então, os zeros aqui são a quantidade de IPs para minhas máquinas. Então, ficaria assim, tudo 1 é rede, tá vendo o R aqui? E o 0 é hosts. Então, para eu fazer a quantidade de sub-redes, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho que emprestar bits da parte de hosts, da máscara. Essa aqui, ó, é a máscara. Então, para eu fazer a quantidade de sub-redes que eu preciso emprestar bits daqui.
Para fazer esse cálculo é 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a uma quantidade de bits que vai dar a minha quantidade de sub-redes. Vamos ver lá? Se eu emprestar 1 bits aqui, ó, e o bit começa do lado esquerdo, tá? Não posso pegar aqui do lado direito. Se eu pegar o número 1 aqui, 2 elevado a 1, eu vou ter 2 elevado a 1, que número? 2. Então, eu teria 2 sub-redes válidas para eu utilizar. Mas eu quero quantos? 4, tá? Então, 1 bit só emprestado não me ajuda. Se eu emprestar 2 bits, ó, se eu emprestar 2 bits aqui, eu vou ter 4 sub-redes, tá? Depois eu explico esse 00, 01, 01, tá? Se eu emprestar 2 bits, eu vou ter 4 sub-redes, vão me sobrar aqui 6 bits para hosts. Aí eu tenho que saber fazer o cálculo do binário para decimal, hein? Então, vamos lá. Eu teria aqui, se eu emprestar 3 bits, continuando no exemplo, depois a gente volta para os 4 sub-redes, eu teria 8 sub-redes. Então, essa variação aqui, ó, dos binários vão variar de 00 até 11, tá? Então, vai ser essa variação conforme tá aqui os binários. Se eu emprestar, por exemplo, eu quero emprestar 7 sub-redes, não pode emprestar mais de 6 bits, tá? Porque aí não sobra nenhum host válido, ou seja, nenhum IP válido, eu não consigo mais usar, então não pode. Então, mais de 6 bits eu não posso, eu posso emprestar até 6 bits, eu teria 64 sub-redes aí, tá? É o máximo de sub-redes de uma classe C. Então, no nosso exemplo, eu vou querer emprestar 2 bits, porque eu preciso de 4 sub-redes, tá? Então, se eu emprestar 2 bits, como que funciona o decimal para o binário? Vou explicar aqui. Para você converter um decimal para o binário, isso aqui são para 8 bits, ok? Então, para você fazer a conversão, você pode fazer essa tabelinha aqui. Ele começa em 1, depois vai para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá vendo que tem 8 posições aqui? Então, essa é a conversão. Então, aqui é como se fosse esse primeiro aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 a 2, 2 elevado a terceira, 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta e 2 a sétima. Tá? Então, 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1, ok? E 2 elevado a 1 é 2 mesmo. 2 elevado ao quadrado é 4. Seria a posição que estão os bits aqui. É até o ponto, são só 8, ok? Posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, 2 a sétima, que é esse aqui, é 128. Só fazer o cálculo aí. Se eu emprestar 2 bits, para eu fazer a conversão, o que eu faço? Eu coloco os bits emprestados embaixo, emprestei esses 2 e o resto é 0. Então, como que funciona a conversão? Conversão é você somar esses números aqui onde você emprestou, onde tem 1. Então, 128 mais 64, eu tenho 192. Então, a minha máscara das minhas 4 sub-redes vai ser 255, 255, 255, 192. Então, esse binário convertido para decimal vai ser 192. Ele está aqui embaixo, ó, 110000. Se você for fazer o cálculo, você vai somar 128 mais 64, vai dar 192. Se eu tivesse emprestado 3 bits, vamos ver se aqui tem um exemplo. Se eu emprestar 3 bits, eu vou colocar o outro bit aqui, ó, tá vendo? Vou fazer essa soma onde está o bit. Então, somando tudo, vai dar 224. Então, aqui tem quantos bits emprestados? 3. Então, 2 a terceira, eu tenho 8 sub-redes. A máscara dessas 8 sub-redes vão ser 255, 255, 255, 224. Então, continuando no nosso exemplo. A máscara das minhas 4 sub-redes vai ser 255, 255, 255, ponto 192. Tá? E agora eu tenho que calcular os meus hosts, tá? Então, eu tenho aqui, sobrou 6 bits, tá vendo em verde aqui? 6 zerozinhos, sobraram 6 bits. Então, 2 a sexta vão dar 64. E aí, lembra que eu falei que o 0 e o 255, cadê? O 0 e o 255 não podem ser usados. Então, aquele cálculo é 2 elevado à quantidade, né, de bits que sobraram, menos 2, porque eu não conto a rede nem o broadcast.
Esses dois aqui eu não posso usar. Como sobraram 6 bits, eu vou levar 2 a sexta, 64. Tiro aqueles dois, a rede e o broadcast. Então, eu vou ter 62 hosts em cada subrede. Então, cada subrede eu vou ter 62 IPs válidos, que vai variar de 000 até 1. Tá? Ou seja, esse aqui ó, ele vai variar de 0 a 62. Se eu emprestasse 3 bits para a rede, me sobrariam 5 bits para host, tá vendo em verde aqui? Então seria 32, tiro a rede e a broadcast, que é menos 2, eu teria 32 hosts válidos. Ia variar de 000 até 30 hosts. No meu caso, eu vou, nesse outro exemplo aqui, se eu emprestasse todas as outras para subredes 6 bits, ia me sobrar 2 bits, ó, 00 aqui, ó, 2 bits para 2 bits para minha rede, para os meus hosts. Então 2 é 4, tira a rede broadcast, eu teria somente 2 IPs válidos aqui. Por isso que se eu emprestasse mais 2 a sétima para a rede, para subredes, não ia sobrar nada para o endereço IP. Continuando então, eu emprestei 2 bits, tá vendo aqui? Eu tenho 4 subredes, eu vou ter 62 hosts válidos para cada subrede, ok? Então, esse vermelho aqui, ó, são os minhas redes e aqui é os meus hosts em verde. Então, a minha rede é final 0, o meu primeiro host válido inicia em 1. Tá vendo o endereço IP aqui em cima? Aqui é a rede da primeira subrede. Esse aqui é o primeiro IP do primeiro host da subrede. Então, a primeira, aqui da WAN, que seria a primeira subrede, o IP dela seria 200.110.1, de uma delas, né? E o último IP seria final 62, com essa máscara aqui, tá bom? O broadcast é 63, nesse caso aqui, tá bom? Tenho para a primeira subrede, o meu range de IP vai de 1 até 62. Vou arrumar aqui. Vai de 1 até 62. O minha máscara é 255.255.192, tá? A rede é 0 e o broadcast, nesse caso, é 63. Por que eu não estou fazendo 255? Porque eu estou usando no mesmo range aqui, ó, 210, tá? Eu não vou sair daqui, eu vou trabalhar, vou trabalhar com as subredes aqui dentro. Não vou usar 255. Para a gente entender melhor o cálculo, a gente usa uma tabelinha, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com o meu host, né? Trabalhando aí com os endereços em binário. Lembra que eu falei que eu peguei 2 bits para subrede? Aqui eles estão do lado esquerdo, nessa primeira coluna. Então, aqui da Ana, ele vai usar a primeira subrede 00, Anastácio 01, Miranda 10 e Piraputanga 11, que são esses dois primeiros aqui. Esses dois primeiros aqui, ó, estão aqui nessa primeira coluna. Nessa primeira linha estão as redes, que são esses 6 últimos bits, tá vendo? Eles estão aqui. Então, ele vai de 000, 001, 110 até 11, que é o broadcast dele. Então, eu vou ter um broadcast para cada cidade, tá? Vou ter uma rede para cada cidade, então ele não vai ser só 0 ou 255, ela vai ser diferente para cá, tá? Então, aqui da Ana, eu vou ter, se eu juntar todos esses 8 bits aqui, ó, 000, com esses 6, o meu em decimal ele vai dar 0. Se eu juntar aqui, ó, 0,00001 em decimal, ó, ele equivale a 1. O meu último host de aqui da Ana vai ser 110. Se eu somar, ó, 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 vai dar 62. E o 63 aqui, ó, vai ser tudo isso 1, tá vendo aqui, ó? O
que eu faço para converter? Eu somo todos onde tem 1. 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 63. E Anastácio, a mesma coisa. 0, 1, 0, 0, 0. Então, a minha rede vai ser 64. O primeiro host válido vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só que eu vou olhar aqui, ó, só os bits em verde. Então, para dar aqui, né, vou pegar o 1 mais quem? 64, ó. 64 mais 1 dá 65. E o último host vai ser todos esses bits aqui mais o 64, então vai dar 126. E o broadcast dele? Então vai ser 111 com 64 vai dar 127. A terceira subrede que é Miranda, então vai ser 10, né? E aí eu vou olhar os outros binários. Então aqui a primeira rede vai ser 1000, é 128, onde está 1. E aqui, ó, primeiro host vai ser 10, aí vem para cá, ó. Eu olho aqui, então é 1 mais 128, dá 129. O último host válido, então é 110, né? Então vou somar 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 128, vai dar 190. O broadcast vai ser 1, tudo, né? Então 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 128 dá 191. Piraputanga, mesma coisa. Então 11000, então é 128 mais 64 dá 192. E aí o primeiro host válido é 128 mais 64 mais 1 dá 193, ok? E aqui o último host válido vai ser 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 64 mais 128 dá 254. E o último, tá vendo que é tudo 1, ó? É 255. Então, a gente usando o mesmo range, deixa eu voltar aqui, 10, 200, 100, 10, cada um vai ter a sua rede, ó, e cada um vai ter o seu broadcast. E aqui é o intervalo dos IPs válidos. Então, da rede, né? Por exemplo, aqui da vai ser 200, 100, 10, 1, e ele vai até 62. Só que vai usar essa máscara aqui, ó, 255, 255, 192. Todo mundo vai usar essa máscara. O que vai mudar é só o range que vai mudar. Então, Anastácio vai ser 200, 100, 10, né? 65, tá? Até 126. Ela vai poder usar. Se mudar para esse outro, vai ser Miranda, 129. E se for um 93, vai ser Piraputanga. Tem um outro cálculo que você pode iniciar com somas. Ele é meio que uma jogada. E aí, 0, 1, 0, 0, 0, então 0 mais 64 dá 64, né? 64 mais 64 dá 128. 128 aqui, ó, mais 1, que é o próximo. 0 vai para 1, 64 vai para 65, 128 vai para 129, 192 para 193. O último endereço sempre é o broadcast, que é 255, e o anterior é 254, tá? E aí eu tenho 63 aqui. Então, 63 menos 1 é 62, 127 menos 1 é 126, 191 é 190, tá? Dá para fazer assim, mas eu acho que é melhor olhando os binários aqui, usando a tabelinha. Exemplo aqui, quem quiser fazer com 16 sub-redes, né? Para dar 16 sub-redes, quantos binários eu preciso emprestar? 2 a quarta dá quanto? 16. Então, vou emprestar 4 bits aqui, né? Vai sobrar quantos para o host? Então, para a gente fazer pode usar a tabelinha aí. Pode usar para fazer o cálculo, a calculadora do computador também. Tem calculadoras na internet aí, tudo bem? Então, obrigada.